Shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo que esteja com todos os irmãos da graça divina que nos acompanham de Cabinda ao Cunene, não só a partir do nosso canal Igreja Graça Divina, nosso YouTube e o nosso Facebook também, Igreja Pentecostal Bem Amado. Muito obrigada a todos vocês que esperaram pacientemente pelo momento da nossa emissão com o profeta Bem-vindo Jimmy e a nossa jornalista Mama Amador Tumba. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Nós que hoje terminamos a quarta estrela, o profeta acabou de explicar que hoje nós terminamos este ensinamento, mas a ideia do profeta Bem-vindo Jimmy não terminou. O profeta Bem-vindo Jimmy tem algo a acrescentar que não acrescentou no momento do ensinamento e quer acrescentar agora para fechar este ensinamento da quarta estrela. Obrigado pela palavra. Mas tem muita coisa por acrescentar, mas aquilo que acabou de ensinar hoje é acerca da verdade. Verdade é uma coisa básica na vida espiritual, porque todo jogo na vida espiritual vai terminar só na verdade. Que é a verdade tem chave de libertação, é a verdade tem chave da cura, é a verdade tem chave de prosperidade, verdade tem chave de sucesso, verdade tem chave de tudo. Quando o cristão não tem verdade na vida dele, é um cristão derrotado. Que a verdade vai caminhar com fidelidade. Por isso, João tinha inspiração de Deus. Ele fala assim, a verdade. Essa é a estrela do comércio. Muito cristão tem essa estrela, porque hoje aqui na sociedade, se 100% da família, 75 famílias vivem no comércio, porque só 25 depende do salário, mas a maioria depende do negócio. Porque aqui em África tem pouco empresa, mas a pessoa tem facilidade de fazer negócio. Atrás de negócio, a pessoa tem facilidade de prosperar, mas nosso problema falta, não é falta de conhecimento não. O cristão tem conhecimento acerca do negócio. O cristão tem capacidade de prosperar, mas falta de verdade é onde que muito cristão está a cair. Por isso acabou de explicar. Essa igreja está a me inspirar na outro pensamento, mas Deus também me orientou na outro pensamento. Tem que ter a verdade na nossa vida. É a chave de libertação, é a chave de prosperidade. O cristão tem que falar a verdade no teu negócio. Mas tudo bem, estou boa, pai. Porque chegou a tarde. Não, pai, fechou mesmo bem cedo. Fechou cedo. Esta será difícil, mas ele está a mentir. Ele está a mentir até dentro da igreja. Pequeno, essa mentira pequeno. É onde está bloqueado. A Bíblia diz que vai ser condenado pela sua palavra. Vai ser julgado também pela sua palavra. O cristão usa mentira pequena. Essa mentira pequena é onde que o diabo está bloqueado
nosso comércio, nosso negócio. Ele sai, ele fechou tarde, mas ele está a mentir. A igreja que ele fechou cedo, era difícil, por isso ele chegou tarde. Significa que o comércio dele é mais que Deus. Ele está a dar valor no comércio, na obra da carne. Mas a Bíblia diz que no Mateus 6, 38 e 34, primeira coisa, procura ainda a reino e a justiça de Deus. Todas as coisas que você vai receber depois, primeiro é reino e a justiça de Deus. Mas hoje na nossa vida, primeiro é meu negócio, primeiro é minha vida. Por isso o cristão está a cair. Não tem palavra para acrescentar. A palavra é básica. Cristão anda com a verdade, pratica a verdade, confessa a verdade na sua vida. Você vai viver a superioridade, a grandeza, o sucesso no teu negócio. Em nome de Jesus Cristo. Merci, prophète Benvenu. Merci na batunyo so balanda ki kilti na biso de début à la fin na baki ke kala mingi te tokozonga pona émission na biso o tomesana ko landa. Toza awa na mosali na Nzambe prophète Benvenu Nsime. Bonjour prophète Benvenu. Toza na journaliste Teresa. Bonne nuit. Émission na biso ya lelo ezali na thème ya les 7 étoiles. Sous thème na biso ezali 4e étoile ya commerce. Lelo ndeza fin ya étoile ya commerce. Bino mo boyoka ndenge mosali na Nzamba ko clôturer yango nini o elobi na kati. Étoile ya commerce base nango ezali vérité. Boko yoka na ba question o tokotuna mosali na Nzambe po boyeba nini oyo batu mingi bazokweya na ba faire basalaka na ba biloko batekaka eloko nyonso muto asalaka pona production soko ezopesa te eza nini. Bonsoir encore prophète Benvenu. Bonsoir Mama Dotuma. Namoni matin na biso ya 4e étoile ya commerce au clôturango lelo nini o lobi na kati pona o expliquer peuple de Dieu. Ça va, merci pour na kopesa maloba. Bon, a clôturé étoile ya commerce selon message on Nzamba pesa ngai. Après un message car la vérité hein. La vérité na l'autre zo sala na commerce zo sala na compagnie zo sala parce que des fois compagnie zo sala sous sa compagnie on est et où na commerce mon tout moi salaka a réussi il a monté compagnie wana donc vérité nde ezoboma ba chrétien belé tozo souffrir et ça ka bandokité et ça ka ba démonter les amitiés manabiso mo eza mabe miti manabiso e boyi vérité muto ebi malamu ke to sambelaka to banda prière na biso na semaine mercredi tu banda prière 15h50 mais ndeko azoya église 19h moins et otune ndeko pono retable abando kosayo odina kanga ki avant transport ndem te swinga tame okene ndo kanga 18h moins 10 mais à cause de kanga ki avant kanga 14 kanga 15h era ya kosi wana ya monique à quoi azane ya non normal rôle ya diable na vie na biso ezali accusation akwa kiseyo Nzambe tala ya osenga ko pambola ke commerce e pambola mais tala ye mutwana aya na aya vana présence tayo azokosa mosali na yo ke
akangaki avant mais akangaki 17h40 parce que lokuta ndenge wana manque de vérité comment kopambwama dozali lokoma mukie kaka bezangi biso na vie ba chrétien lokuta mais au moins musulman era prier na bango akangi vraiment magasin akangi magasin misa ababimisa client bobima bobana mbono bobima akangi magasin akeya sambeli après avoir bango kutu botalaka jaka nzambe na bango e bango biso otozana véritable Jésus Christ mais lokuta tolinko honorer nzambe na biso te donc honorer Yesu te mais tolinka Yesu c'est la biso yango wana moi to bika succès zate moi to bika lumière zate et to bika ka ténèbres to bika ka ba échec to bika ka ba malédiction parce que tant que to boy vérité parce que vérité ne me délivraka vérité me pambolaka vérité me sera vie à mutu nyos to so luka première clé est la vérité tant que vérité ça dit ba commerce biso mataraté to tunaka place moko mais baba na monde wana ta la vérité bazala et pas ya mutu na bango bazo to saye baza honnête pas diable mais biso te si mi bando zerina lobela dim na lobela dim te na lobela o ezali plus que dim parce que dim o pesa na yo dim mais soko za la vérité te et dim alokuta o gagner $1000 je vais dire 500 au bombi 500 o pesa yo dim mais vérité ça te do lo to to sala il faut to lo ba clé ya valeur za la vérité to tambo na vérité to confesser vérité to vivre bien la vérité na banda kuna biso ba commerce biso tina église ya nzambe to vivre la vérité nde to kumona succès gloire élévation bonheur na vie na biso. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Entrando no nosso sujeito de oração, nós estamos a aprender como destruir os fios e as panelas que controlam a vida de toda a família. A minha pergunta concernente a este sujeito de oração e juntando também com o nosso ensinamento da quarta estrela, que é a estrela do comércio, é possível uma pessoa que a sua vida espiritual encontra-se nessas realidades e viver boa estrela do comércio, profeta? Obrigado pela questão. É possível um cristão pode viver estrela do comércio? É possível. Mas acerca como por destruir o poder da bruxaria ancestral familiar ali é conhecimento. A chave da lei é conhecimento. Por isso eu explico uma coisa que a igreja não estava a contar. Ele falou muito bem, acerca dessas coisas, tem muitas coisas escondidas que o cristão não sabe. Eu explico como é casamento das pessoas. Antes de casar, procura saber a realidade de teu companheiro. Não se meta à toa, procura de saber a sua realidade. Quando você não sabe a realidade do outro, você vai sofrer, mas com a Bíblia na mão, em nome de Jesus Cristo na sua vida. Que muito casou pelo sentimento de casar. A mãe está a chorar na igreja, está a chorar. Hoje estamos dando muito trabalho nos pastores, porque a pessoa casou sem analisar. Tem uma palavra que fala, tem que saber aonde você sair, mas aonde você está aí, não sabe. Procura saber aonde você vai entrar.
Aquele foi o primeiro exemplo, foi culto. A segunda parte eu explico também acerca quando a pessoa morre, aquela realidade do filho, pessoa amar a pessoa aqui na cabeça, aqui. Esse filho, pessoa que vai olhar seu filho, mas tem realidade, ele escondeu, que muito cristão não sabe, muito pastor não sabe, muita gente não sabe, mas a pessoa do mundo das trevas sabe muito bem qual é o segredo daquele filho. Essa é a realidade. Não é qualquer pessoa pega filho e a filha morava. Nosso irmão estava, explicou aqui. A irmão é médico. Irmão é médico. Mas, olha, médico. Ele amarrou 3 cadáveres. Ele não sabia. Olha o resultado da vida dele. Olha o resultado. Ele tocou esse hospital. Faz exame. Não tem solução. Não tem solução. Doença não aparece. Mas ele não sabia que afinal, fonte do sofrimento dele é aquilo que ele comete no tempo que ele está a fazer estágio dele. Ele amarrou 3 cadáveres. Fechou. Olha o resultado. A vida dele. Mas aquele cadáver não é família dele. Mas no mundo espiritual vai entrar em reunião. Quem que comete aquilo? A fulani. No tempo ele vai sentir. Bruxaria comunitária vai sentar acerca de sua vida. Aquilo vai te seguir. Tem que ter Deus de verdade para receber a libertação. Não tem muitas coisas a dizer, mas ainda estamos no ensinamento. Parou ainda ali. Merci, prophète Benvindo. Deuxième question, ils ont la deuxième volet. On explique biso na deuxième explication lobi ndenge nini mutu bakomisaka stérile na ndenge libala ya mutu pe bebaka o explique yango peuple de Dieu. Ça va, merci. La question yo. Bon, on a expliqué qui dévolé mais na kata ki yango. Et besoin d'expliquer qui na petit conseil na bandeko nyonso. Ndeko na zo bondela yo, de fois la émission yo. Na bien yo la émission tendeko. Mais na ngina sunga yo. Ndeko avo bala. Na zo pesa conseil na mutu nyonso. Avo bala. Luko eba famille ya mwasi ozo kende kokota. So famille mwasi bazala na King Sudi ndeko komeka te. Komeka te. Parce que prière na yeza mukeboye. Mais qui ne regarde pas mwasi tala mulai. Olonga bangote. Oko kweye na komba Yesu Kristo. Parce que obala ki na sentiment, obali sa précision. On vérifie place de nos côtés, au quai de contre sentiment, au commono yomoluki. Luka boye ba réalité la famille à mobile zo bala. Et bozo la famille ba la kela bangoke. Na famille wana babota kate. Bazora misala te. Mais ba kufa na ba ono kité. So yo que so libota ndengo wana. Oh bino ba condamna bino bo bela pam mais bobo takana bino bozana mbo kufa kapendo ki ayo kire ko bala mwasi mobala ningwa olingo kosa mwasi mobali wana na bana activité azo pe mbongo lobi amata na vie eba yango bien nzungu abutu e réclamer yo bando ki ba kotelo réunion e ba kotelo réunion de ko se préparer o kufa avant âge parce que au côté okotate wana prière te oyo ko saboteli wana donc mekate obala na sentiment bala na révélation tande Rebecca balaki Isaac balaki balaki na principe ko bala na sentiment te yami ba na lobelaki comment esprit a célérité na vie abatu
Na pesa exemple mo na lobaki singa. Tout le monde a biba bibembe mingi. Na loba na vina na mota ata 2 to 3 bibembe ndengwana mutakufi me bakangi mutu wana singawa. Owa kufaki munoko polele e bakangi esinga. Nde kuna so pesa conseil na muso Rolanda ngai na be Rolanda ngate mais landa conseil oyo. Même aza papa to mama na so kufa fungoli munoko nde koko mekate ozo singo kangaye. Nazo peso conseil ko mekate. Parce que ba papa na yo aza papa na yo maza bena bandeko na ye. Yo kange singa bande ba lobelo côté ba fane ba otala yo mais obika na réunion buto bika parce que ba okunda ye ba osana posa singa même chose na ndokite ono ndokite so yo kange singa ba okange bi ba sepeli mais ba ondokunda ye ba osana posa singa wana ba kolongola singa wana ba otuna nana kanga ki singa boba kutana yo siko mtu kange singa baozwa singa wana bako bele la kombo na yo na singa wana baozwa crâne ya mutu mo sa kufa na ikala baozwa singa na bakangi yango lisite na crâne yawa 4 fois baokena nzete o balokela na communauté na bango bako beta skrani wana nzete kote ko ndeko betela kote yo kozala soki ozana nzambe ya solo o baloba 6e sens okolamuka nazo peso konse soki na butu ponge silio ndeko kotela Facebook kotela telefone te kotela télévision te banda ko bondela kosila ponge na butu zali langage ya nzambe nzambe bisi olamuka. Parce que ça quelque part, basvandeli yo réunion, bala ko invoquer kombo na yo. Ya onzamba la musio pono prier. Ala musio pono sima téléphone te. Ala musio ndo sambela. Soki on négligé, yeba yango bien que yo kanaki mutu singa ono ndo kite me. Bitumbo e kolanda yo, e Holanda yo moko. E kolanda ba e ozala mbadi ba saka bitumba. E Holanda bana yo rolapa olemba na osambela parce que oluka makambu moko oyebaka tina te ya on a raison to solo bela comment qu'on détruit pouvoir sorcellerie famille ancestral famille et la réalité bele bandeko cause la chrétien a sentimenté mais c'est la chrétien avec révélation parce que muto la révélation na tous na kangasinga bitangela te ozana sekaka ya okanga singa na mwana na yo avoka mwana o singa il faut bon na zo tika singo na maboka Christ ndi na zo kanga singo na kangi na butu na kangi na muta ofungola obondeli mais sobe mwana ya kufi ndengo wana muna ofungwama miss pole ba mwana wana akota yi misala muso a ténèbres yango wana jugement ya butu ba frapper ye to mwana akota kindo aende koloka quelque part batumbiye moto batumbiye yango ebomi ndenge wana do liwa wala zali liwa mo suspect na pesi conseil na mutu nyonso komekana yo tendeko okende kokanga singa na sentiment okoluka ba problème oyo ozanga solution lobi okosambelaka oza kuma okwesa makampasi oyebite banani bazo combattre yo bane bakotela yo réunion oyebite donc Seigneur apambola yo ozwa maile na pesa ki chapitre ya Psaume 141 verset 5 obana etnade osote verset 5 elobeli si bato bakota ba réunion kindoki contre yo kola pambola yo. Merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. A minha última questão é que o profeta, no meio do culto, perguntou a todo o povo o primeiro inimigo do diabo aqui na terra. E o profeta ensinou-nos que primeiro está
uma verdadeira igreja de Deus, depois está um cristão verdadeiro, depois está a mulher e depois está todo o primeiro filho. A minha pergunta é se é possível um bruxo engajado destruir uma igreja bem edificada a Deus. Obrigado. Um bruxo engajado significa aquele bruxo, ele colabora direto com Lúcifer, porque tenda do Lúcifer se conta no mundo polium. Ali no mundo polium é aonde que vai ser batismo do bruxo engajado. Bruxo engajado não é bruxo de brincadeira, é bruxaria em cima de toda bruxaria. É bruxo engajado, porque ele costuma contar com Lúcifer todo dia. Ele come carne todo dia, ele bebe sangue todo dia. Bruxo engajado lhe chama guarda do que do diabo. Para vencer bruxo engajado tem que ser um pastor, mas pastor é cristão engajado, porque tem pastor não é cristão engajado. Por isso acabou de ouvir na nossa confissão, nosso irmão filho, ele disse que naquele paneira tem bué da igreja, bué de cristão. Ele costuma ir trabalhar sempre nas igrejas. Ele vai na igreja, prende cristão, prende pastor. De noite, leva no que na panela. Ele gira a igreja para trabalhar, para bloquear a pessoa. Igreja, diz toda a igreja, por ser que é pentecostal, Deus é omnipresente, mas Deus não é presente em toda a igreja. Deus é presente na igreja que clama Deus de verdade, segundo Jeremias capítulo 29, versículo 12 até 13. A igreja que clama Deus de verdade é onde Deus vai vir para ser presente. Bem amado, não brinca. Bruxaria tem poder, mas Cristo é poderoso mais que bruxaria. Se entrega com alma para ser cristão engajado, para vencer esse poder. Olha, nosso filho confessou. Muita igreja está naquele panela. Igreja segundo a panela bruxaria igreja. Qual igreja? Igreja do Cristo de verdade. Na panela da bruxaria. Eu não acredito. Essa é a graça divina naquele panela. Nunca, porque eu sou cristão engajado. Eu trabalho na favor do Cristo, não é na favor de minha vida. Por isso é triste. Inimigo do diabo primeiro é a igreja. Que a igreja é parte visível de Deus aqui na terra. Merci prophète Benvindu. Liloba nini suka oyo ko yebisa peuple de Dieu pona to kabwana. Ça va, merci pour la parole. Nzamba zalokumu bana nzambe bo s'abonner na grâce divine TV, bo s'abonner à côté à la vérité, à côté à nyonso. Awa ozarate ona na lukimwa mutu mona futi mbongo ayo confessa pardon aba mona sala rangote ato banu manu to baina otite ko bena ta ko confesser na ebi ko sa fatigué ba koso na faux prophète ba prophète ya lokuta ba koso na faux témoignage na loba jamais o mekanzenze ba mekaka ete nzamba za mungu ate asu puto mekanzambe me yaka na grâce divine toza libanda ya mboka s'abonner na grâce divine TV. Landa page ya biso ya TikTok ya Facebook. Ozo salama awawa. Distance eza barrière te. Partout yozali yoko bika loboko na nzambe. Mais loko nazo senge pa na yo
ndeko yamba Yesu Kristo ya solo comme Saint peut sauver. S'engager quand na Christ. S'engager quand na Christ. Abandonner nyoso, tika nyoso yoyebi. Tibi mana posa ya mokilo posa ya nzoto. Kalate Christ azo ya kalate. Okende wapi na bambongo wana. Okende na lifelo na ba délivrance oluka. Osu délivrance boke lifelo. Yamba Yesu Kristo na bosolo. S'engager maloba na nzambe. Ezala bile à chaque jour. Pesara dimi à temps. Pesara nzambe dimi à temps na yo. La Bible dit mambo mais dimi à temps. Des jours c'est 24 heures. Soit 2h40 ou 3h dit à pesa yango nzambe. Nzambe a oselo bola mo belé parce que amoni oza honnête et pas inaye. Yé pas ko pambola yo. Bien matériel. O lukango te me ko ya envers yo yango moko. Ko la pambola yo merci. Obrigada, profeta, bem-vindo, Jimmy, por esclarecer as nossas dúvidas e com certeza também foi a dúvida dos nossos irmãos que nos acompanham fora do país e não só. E se não for também a sua dúvida, pode deixar nos nossos comentários que o profeta, bem-vindo, Jimmy, vai responder, bem amado. Recomendo também aos irmãos que partilhem imenso as nossas páginas em todas as redes sociais, no nosso Facebook Igreja Pentecostal, e o nosso canal no YouTube Igreja Graça Divina TV, o nosso TikTok também, bem amado. Partilhem com irmãos para que todos possamos receber mais conhecimento e vencer essas obras da bruxaria nas nossas vidas, bem amado. Recomendo também o nosso culto semanal às quartas e sexta-feira, das 16h30 às 19h30, às quartas-feiras e às sextas-feiras. E muito obrigada a todas as famílias que nos acompanham fora do país, a família Kivava, família Tumba, a nossa mamãe Mayamba, a nossa irmã Cristel, a nossa irmã também Graça Estefânia, bem amado. O número do profeta Bem-vindo Jimmy também que está disponível para quem tiver uma dúvida ou quiser falar com o profeta Bem-vindo Jimmy, esclarecer alguma dúvida ou tem algum problema espiritual, quiser falar com o profeta Bem-vindo Jimmy, pode ligar ou via WhatsApp, que é o 92207 8676, bem amado, esse que é o número do servo profeta Bem-vindo Jimmy. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham de Cabinda Kunene. Nos encontraremos no próximo programa. Merci na batu nyonso o balandi biso na émission na biso de début à la fin. To pesi susu merci na mosali na Nzambe prophète Bem-vindo Jimmy na ndenge aza ko éclaircir biso na enseignement chaque émission tozaka na ba nouveauté. Merci prophète Bem-vindo. Merci Kolba Pambola bino na ba temps au bozé ko se disposer pour nous sacrifier na musala o ezali facilité. Nzamba Pambola bino pambola mabota bino nyonso na kombo na Yesu Kristo. Merci prophète. Émission na biso tokomi na suka toko pesa merci mingi na staff na biso za derrière caméra. Merci na frère Patungolo, merci na sœur Godeline, merci na sœur Teresa, merci na sœur Teresa ya journaliste lisusu. Merci na batu nyonso o balandi biso. Merci na batu nyonso ya libanda o bazo soutenir église na biso na ba obefa o nyonso bazo sala pona église mata ezwa ba appui na makam nyonso o bazo ko soutenir. Merci na famille Kivava, merci na famille Kazadi, merci na famille ya mama Mayamba na Allemagne, merci na sœur Christelle na Allemagne, merci na sœur Grace na Paris, merci na mama Chouchou na Kinshasa, merci na mama Alice na Brésil, merci na frère Bienvenue na Toulouse, merci na batu nyonso oyo totangi na o totangi te. Merci Nzamba Pambola bino na makam nyonso bozo sala. Kilti na biso ya semaine ezaka mercredi pe vendredi e bandara na 16h 19h30. Mercredi za kit ya victoire, vendredi zali kit ya prophétie.
bien aimé mutu nyonso azwaka temps soki okoki oya na kilti te bato libanda mpe bolandaka bakiti wana bakiti seminal yango nde ezalaka makasi yango tosukisaka bapriere dimanche yango nde bandaka badelivrance na basija makasi yango tokóma bolemba te il faut kozala toujours makasi na priere po priere yango eleki nyonso priere yango ezali clé ya vie ya makambo nyonso. Tokutani mercredi na kiti na biso ya Victoire. Ciao.